Meus queridos, meus amores, deixa eu fazer aqui para vocês aqui uma explicaçãozinha dos jogos que já tiveram hoje, né? Na lista desse sábado aí. Eu recebi um monte aqui de mensagem privada, né? Para perguntar coisa que aconteceu aí. Eu fiz um teste. Eu fiz um teste aqui de não escrever nada ali naquele grupo. Não escrever nada antecipado, né? Naquele grupo ali das explicações, né? Sabedoria do trader ali. Não escrevi nada antecipado para ver o que vocês iam. Como é que vocês iam se comportar sem eu ter colocado nada ali antes dos jogos acontecerem. E o que eu percebi é que realmente vocês precisam de um pouco mais de acompanhamento, né? Vocês ainda não estão no estágio de conseguir tomar decisões e entender profundamente a decisão que vocês tomaram. Porque quando essa decisão vem seguida de um head, vocês entram em pane. Vocês entram em pane, vocês não conseguem entender o que aconteceu, se eu fiz errado, se eu fiz certo, o que era para eu ter lido e não sei o quê, né? Então, Titio tá aqui, né? E eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Por exemplo, no dia de ontem, pode olhar aí ó, olha aí na sua tela aí, que eu tô mostrando a minha tela do Academia, você não tá me vendo, mas o importante aqui é você ver a minha tela aí. No dia de ontem, a gente teve aqui o jogo do Fenerbahçe, né? Teve o jogo do Fenerbahçe que acabou aqui 1-1, né? Por algumas estatísticas, né? O cenário de ambas marcam que os dois times tinham aqui, ó, mostrava, por exemplo, tendência de over 2,5 quando eles iam para ambas marcam, né? Essa média aqui apontava o over 2,5. Algumas outras coisas apontavam o over 2,5, né? Como, por exemplo, os últimos jogos aqui do Fenerbahçe, onde ele não tinha placar de 1-1. Só que quando a gente vem aqui, ó, para classificativa, a gente tem falta de dados do EIUPSPOR contra times de topo de tabela. Então, o que acontece? Esse dado que vocês enxergam aqui, ó, esse daqui, de média de gol marcado mais sofrido, ele não corresponde à campanha do EIUPSPOR contra times de topo de tabela. Vocês não sabem o que o EIUPSPOR consegue fazer contra times de topo de tabela. Não dá para afirmar. Então, o que acontece? Vocês ficam baseados num time só. E no time que vocês estão baseados, que seria o Fenerbahçe, né? Ele tinha aqui, ó, dois placares de 2-2, aqui em cima, certo? E no segundo tempo, não tinha fragilidade do EIUPSPOR em segundo tempo. Estão vendo essas barras pequenininhas aqui? Então, a entrada em over 2,5 aqui iria ficar dependente única e exclusivamente de um contra-ataque do EIUPSPOR em cima do Fenerbahçe. Por quê? Porque a fragilidade é do Fenerbahçe. Se o Fenerbahçe ficasse exposto e o EIUPSPOR quisesse aproveitar desse espaço para marcar gol, poderia ter saído o gol. Mas não foi o que aconteceu. Principalmente porque você não tem esse dado aqui em cima, contra time de topo de tabela, e você não tem fragilidade alta nos últimos 15 minutos de jogo. O 76,90 aqui, ó. Esse 76,90 aqui, ó, tem baixa fragilidade dos dois times. Então você não tem o encaixe que tinha no 46,60 e no 61,75, não tinha mais no 76,90. Então, enquanto o jogo ia decorrendo até o seu final, a tendência de gol ia caindo, né? A tendência de gol ia diminuindo. E aí sobrava o quê? Sobrava a chance do head. E foi justamente o que aconteceu para quem entrou nesse over 2,5 aqui. Cenário parecido,
Cenário parecido aconteceu hoje no jogo do Paderborn contra o Karlsruhe, né? Muita gente me mandou mensagem aqui no privado falando que tentou um over 3,5. Por quê? Porque o Paderborn estava perdendo a posição lá no topo da tabela e por necessidade do Paderborn, teve gente que entrou nesse 3,5 aqui. Só que entrar nesse 3,5 aqui ia ficar dependente de quê? De cenários de over 3,5 com ambas marcam nos últimos jogos. Então você tem aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, né? São 3 placares aqui. Ok. O Karlsruhe, over 3,5. Tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Só que, qual que é o problema disso aqui? O problema disso aqui é você ser enganado pela classificativa. Por quê? Quando o Paderborn pega times daqui, dessa área do Karlsruhe, você não sabe o que ele faz. Tem falta de dados aqui, ó. Não dá para saber o que o Paderborn consegue fazer nessa área aqui. E aí, de novo, você cai no mesmo risco do jogo de ontem do Fenerbahçe. Por não saber o que é que esse time faz, consegue fazer em termos de potencial contra times de topo de tabela. E aí, você vem aqui, ó, a média de gol marcado mais sofrido nem chega a 3,5, né? Ela esbarra no over 2,5 para os dois times. Então você tem uma tendência da campanha casa fora que chega no teto de over 2,5 e você tem falta de dados do Paderborn contra times de topo de tabela. Aí o que acontece? Você entra em risco só porque tem um time aqui precisando de resultado. Porque o potencial para romper esse volume de gol que já saiu, o potencial está em xeque. Você nunca pode, o que você pode fazer? Você pode muito bem olhar para a estatística, enxergar o cenário e adicionar na estatística a motivação. Agora, fazer entrada só porque tem motivação, você não pode. Você não pode colocar a motivação na frente da estatística, porque assim você vai perder mais dinheiro no longo prazo. Você não pode fazer isso. A estatística é sempre o motor dos jogos. Você não pode ultrapassar o teto de potencial dessa estatística, certo? Outro jogo que aconteceu aqui, ó. Outro jogo que aconteceu aqui depois. Cadê? Aqui, ó. Dortmund 2 e Saarbrücken. Né? Mais um jogo que teve gente que tomou head aqui, porque tentou o over 0,5 e o gol não saiu. Né? O Saarbrücken tava aqui, ó. O Saarbrücken tava aqui numa zona aqui, onde ele pode perder a posição pro Bielefeld. O Bielefeld vai jogar ainda. Então o Saarbrücken ainda pode perder essa posição aqui na hora que o Bielefeld jogar. Então por que o Saarbrücken não fez o gol aqui? Por que acabou 0-0 se ele tinha motivação? Porque ele não tem potencial, velho. Quando a gente olha aqui para a estatística, ele tem aqui falta de dados do Dortmund 2, falta dados contra times de topo de tabela. Mais uma vez, falta de dados. Você não sabe o que o Dortmund consegue fazer contra time de topo de tabela. Aí o que acontece? Você vem aqui, ó, não tem encaixe de gol. Você tem só o 76,90, não tem mais nada. Tem aqui o 61,75, né? Só que essa fragilidade aqui e essa barra de gol marcado aqui, elas estão baseadas em times do meio para baixo. Esses dados aqui, ó, é que geraram esse gráfico aqui. Foram eles que geraram isso aqui. Não foi esses dados de topo de tabela.
Não foi isso aqui. Agora vocês estão percebendo por que que eu não leio mais o global. Estão percebendo por que que eu não leio o global do jogo? Porque se eu botar no global do jogo, olha o que acontece com esse gráfico aqui, ó. Olha isso aqui. Vai falar pra mim que não sai gol nessa pichorra aqui. Fala pra mim que não sai um gol nisso aqui. Não tem jeito, cara. Não posso mais ler global. A gente não pode mais. Porque mesmo que você leia o caso afora, você ainda tem falta de dados. E é essa falta de dados aqui que tá gerando head em tudo quanto é jogo que vocês estão tomando. Né? Tem head aí. Tem head no jogo de ontem. Tem head no jogo de hoje. Né? Tem variância. Porque vocês tentam entrar na tendência do jogo e o jogo varia. Eu falei, cara, que vocês precisam completar várias etapas no trading seus. Vocês precisam completar etapas. Porque quanto menos etapas cumpridas vocês têm, quanto menos experiência vocês têm, vocês ficam sem entender como é que um time entrega lucro para você numa época e depois ele não entrega mais. Eu passei por isso em 2014. Eu sei muito bem como lidar com isso aqui. E é por isso que eu estou tentando explicar para vocês que não sabem. Né? E esse grupo aqui, esse grupo de explicações, ele serve muito bem para esse tipo de coisa aqui. Porque vocês precisam de material. Vocês precisam de estudo de caso. Vocês precisam adicionar no conhecimento seus essa questão do porquê um time marca gol e depois ele não marca mais. É por causa bem disso aqui. Tá? Aqui. A campanha do Dortmund é baseada contra times de meio para baixo. Contra time de meio para cima, não tem dados. Você não sabe o comportamento dele ali. Assim como você não sabia o comportamento do Paderborn. Assim como você não sabia o comportamento do Elfsborg. E todos deram head, para quem entrou, obviamente, todos deram head pelo mesmo motivo. Todos. Vocês tomaram o mesmo head em dias consecutivos. Pelo mesmo motivo. Né? Vocês não podem usar a motivação em detrimento da estatística. Vocês não medirem o potencial que os times têm, vocês vão errar. Mesmo que o time precise do resultado. Campeonato alemão. Né? Tem aqui, ó, Stuttgart e São Paulo. Stuttgart e São Paulo. Perdeu de 1-0. Aceitou a derrota aqui pro porcaria do São Paulo jogando em casa. Por que que ele fez isso? Por que que o Stuttgart fez isso aqui? Porque não tinha... Olha aqui a fragilidade do São Paulo fora de casa. Olha aqui o gráfico de gol do Stuttgart. Né? Só vai crescer um pouquinho nos últimos 15 minutos. Né? Coisa que encaixa aqui e não muito mais do que isso. Potencial, o Stuttgart até tem. Né? Ele tinha aqui, ó, 100% de gol marcado em casa até agora. 100% de gol marcado em casa até agora. Só que, quando você olha na tabela do campeonato, o empate no jogo de hoje não levava mais o Stuttgart para lugar nenhum. Não colocava mais ele em lugar nenhum na tabela. Aí ele vai lá e varia. Né? Ele não marca o gol aqui porque você tem falta de fragilidade do São Paulo em segundo tempo. Time esse que estava precisando do resultado para tentar uma fuga de rebaixamento. E você tem um suposto favorito. Um suposto favorito que já não vai chegar mais em lugar nenhum com um gol de empate. Aí você entra em variância. A estatística varia.
que você tinha que ter feito? Se você entrou nisso aqui e tomou o head, o que você tinha que ter feito? Você tinha que ter avaliado a condição do Stuttgart quando ele estivesse perdendo por 1-0. Olha na tabela, olha na tabela, pensa no empate, fala, ó, se esse time pontuar, para onde que ele vai na tabela? Ah, vai ali. Tem condição dele marcar gol aqui no segundo tempo? Não, não tem. A fragilidade do São Paulo é baixa, né? Então você não tem muitas condições, né, para ele marcar esse gol aqui. Aí varia, aí você vem aqui e toma o head, né? Tem mais jogo aqui? Deixa eu ver. O que mais que teve aqui? Brentford e Nottingham Forest, né? Não saiu, ambas marcam, né? O Brentford não marcou o gol dele aqui, sendo que na campanha casa ele tinha 100% de gol marcado nessa condição. Mas justo no dia de hoje, ele não fez um golzinho, ele tomou dois e não marcou nenhum. Por que que isso aconteceu? Pelo mesmo motivo do Fenerbahçe, pelo mesmo motivo do, dos jogos de hoje aí, tá? Falta de dados na classificativa. Olha isso aqui. Tá faltando dado aqui. O gráfico que o Brentford tem aqui, ó, esse gráfico aqui, ele tá muito montado contra times frágeis, contra times de meio para baixo, onde se concentra a campanha do Brentford em casa. Mas aqui em cima da tabela não tem dado. Você não sabe o que o Brentford faz aqui em cima. Aí você entra dependendo de um gol do Brentford e toma prejuízo. O gol não sai. Tá? O que mais que tem aqui? Eu vou olhar mais jogos aqui, né? E vou trazer mais conteúdo, dependendo do que aparecer aqui. Beleza? Vou subir no vídeo aí. Se vocês tiverem dúvida, manda aí a pergunta e vamos embora. Valeu!